ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Eu venho à tribuna na tarde de hoje para comentar a proposta de medida provisória que veio para essa casa e que no dia de ontem o presidente Renan Calheiros tomou a decisão de devolvê-la à presidência da República. Mais do que discutir a correção ou não dessa decisão, eu quero entrar no debate sobre a importância que essa medida tem e, acima de tudo, o porquê da sua necessidade, levando-se em consideração o momento que vivemos hoje no nosso país. O governo federal, e hoje pela manhã, nós tivemos uma reunião muito boa, muito importante com a presidenta Dilma, os líderes da base do governo aqui no Senado, onde, mais uma vez, eu tive a oportunidade de reforçar o meu sentimento quanto à justeza e à necessidade das medidas propostas e realizadas até agora. Nós, ao longo do período que sucedeu o ano de 2008, quando começou a crise internacional, a crise do capitalismo internacional, tomamos uma série de medidas, chamadas medidas anticíclicas, que cumpriram um papel importante, o papel de fazer com que o nosso país não vivesse uma situação de recessão, tivesse crescimento econômico, ainda que um crescimento econômico limitado, e, acima de tudo, nós não tivéssemos desemprego e perda de renda da população brasileira. Então, foi um conjunto de medidas que procuraram estimular a atividade produtiva, medidas como desoneração da folha, redução de impostos como o IPI, redução de alíquota da CID nos combustíveis e tantas ações como ampliação do crédito ao consumidor e o barateamento do custo desse crédito ao consumidor com redução do valor do IOF, enfim, uma série de medidas que deram resultado. E o resultado é que o Brasil chegou ao final do ano passado com a menor taxa de desemprego da sua história, ou desde que esse indicador é pesquisado pelos órgãos governamentais. E, ao mesmo tempo, tivemos a preservação do poder de compra dos salários, especialmente o salário mínimo, e a implantação de políticas sociais importantes, relevantes. No entanto, não somente a crise em termos internacionais se agravou e muito, como também nós tivemos frustrações do ponto de vista do que se esperava de arrecadação do governo federal, bem como da expectativa de crescimento do PIB, especialmente em 2013 e muito especialmente em 2014. Ou seja, tivemos a concessão de vários benefícios, tivemos renúncia fiscal, tivemos desonerações e não tivemos uma receita que pudesse compensar aquilo que estava sendo dado como um incentivo à produção no nosso país. Portanto, ao chegarmos agora ao final de 2014 e início de 2015, nos vimos diante da necessidade de arrumarmos a casa, diante da necessidade de garantirmos medidas fortes para o combate à inflação. E aí é importante dizer, integrantes da oposição têm vindo a essa tribuna e aos meios de comunicação para dizer que a presidenta Dilma
realizou um estelionato eleitoral, como se ela não tivesse admitido que tomaria medidas para estabelecer o equilíbrio da economia e o controle da inflação. Ao contrário, sempre que perguntada, sempre que alguém criticava o governo por ser leniente com o crescimento da inflação, a presidenta Dilma disse com todas as letras que faria o possível e o impossível para que a inflação fosse controlada, porque ela é o maior prejuízo que o trabalhador, que o cidadão e a cidadã pobres podem ter no nosso país. E por isso, por essa frustração de receitas e pelo fato de que vivemos, nós do Nordeste, há 4 anos e o Sul há 2 anos, uma seca enorme que fez com que nós tivéssemos que lançar mão das usinas termoelétricas para atender a demanda de energia da sociedade brasileira. E a posição que nós temos hoje, ela é muito mais grave do ponto de vista de como estão os nossos reservatórios para geração de energia hidrelétrica do que em 2002, e pelo menos até agora, e eu tenho certeza que nós não adotamos qualquer medida de racionamento, mas a energia fica mais cara. E o governo vinha dando um subsídio muito grande para a energia. Portanto, era chegada a hora de se dar um freio de arrumação, organizar essa casa, garantir que a inflação não iria crescer e, a partir daí, nós criarmos as condições para um novo ciclo virtuoso de crescimento, de geração de emprego, de distribuição de renda e de políticas sociais inclusivas para a população brasileira. Por isso, o governo começou ainda no ano passado as medidas. Primeiro, revisando a meta do superávit primário para 2014. Depois, revisando a meta do superávit primário para 2015. Dentro de um esforço fiscal que é necessário, que é gradual e que é adequado. Nós tivemos, por exemplo, no período da crise mais grave internacionalmente, um forte estímulo à indústria brasileira com o Programa de Sustentabilidade Industrial, via BNDES, com juros bastante subsidiados. Não acabou o subsídio, porém, ele diminuiu, até para que nós possamos comprometer menos recursos do Tesouro com esses subsídios. Tivemos as medidas 664 e a 665, que eu pretendo discutir numa próxima oportunidade. Fizemos a revisão dos subsídios à energia e reajustamos a CID. E muita gente esquece que durante anos, a gasolina, o óleo diesel no Brasil estava abaixo dos preços internacionais porque estava havendo um subsídio direto e indireto por parte da Petrobras. Fizemos esse ajuste. E estabelecemos parâmetros anteriores do IOF para o crédito ao cidadão, do PIS/COFINS para os importados. E aí alguns dizem, mas o governo deveria cortar na pele. E continuam repetindo essa bobagem, como se o déficit público, a maior dificuldade fosse número de ministérios ou de funcionários. Não é isso. O governo está cortando na carne pesadamente. Agora mesmo que o governo não tem o orçamento aprovado e tem uma autorização para gastar 1/12 do orçamento de 2015, o governo está gastando 1/18. Portanto, um gasto 33% menor do que aquele que está autorizado. O governo está fazendo agora uma análise dos restos a pagar. 221 bilhões que estão sendo analisados, 81 bilhões são recursos de restos a pagar que têm a necessidade do pagamento contínuo e 140 bilhões que estão sendo analisados
e serão discutidos com governadores, prefeitos, com as bancadas, no sentido de priorizar as obras, de fazer a opção por determinados investimentos que são fundamentais para que a economia possa melhorar e avançar. Além disso, o Reintegra, que foi um estímulo à indústria, aos exportadores brasileiros, ao agronegócio também, e que o governo agora reduziu esse estímulo por uma razão muito simples. Nós estamos vivendo um câmbio bastante favorável às exportações e essa vantagem relativa, que representava mais um subsídio do governo, pôde ser retirada sem que houvesse maior dificuldade. E a desoneração da folha. Eu peço um pouco de tolerância à Vossa Excelência, porque sinto que esse tema, sem desmerecer a importância dos temas dos demais colegas, mas que acho que é importante. É importante. Não, só o tempo, Excelência. Então, veja, no caso, o problema da desoneração da folha, que aqui muitos falaram ontem dizendo vai haver aumento de imposto, aumento de carga tributária. Na verdade, o governo decidiu e nós aprovamos que haveria uma possibilidade daqueles segmentos que usam mão de obra extensiva migrarem do pagamento das contribuições sociais sobre a folha para a contribuição sobre o faturamento. E foram estabelecidas alíquotas diferentes. O governo abriu mão de 25 bilhões de recursos da Previdência para incentivar esses setores. E as medidas que estão sendo tomadas agora apenas trazem de volta para o governo 25 bilhões que serão aplicados na Previdência Social. Portanto, há ainda um outro fator. Não haverá prejuízo para as empresas, porque aquelas que aderiram a esse sistema e que quiserem voltar para o sistema da cobrança sobre a folha de pagamento, poderão voltar, terão essa opção. Apenas o tamanho do benefício que era dado, esse tamanho ele diminuiu. Portanto, senhor presidente, é importante que nós aprovemos essas medidas para dar uma sinalização aos investidores internacionais, a grande liquidez de recursos que há internacionalmente que podem vir para cá, mas só virão se a economia estiver equilibrada, a inflação absolutamente domada e o governo estiver na condição de fazer a sua parte dos investimentos. Mas o mais importante, só para concluir, senhor presidente, é que nessa conversa a presidenta Dilma apontou o horizonte. Onde é que nós vamos chegar? Esses sacrifícios que estão sendo feitos agora vão nos levar a quê? E o que nós vamos fazer para esse quadro mudar? Primeiro, super simples, para mais uma vez fortalecer a pequena, a microempresa e o pequeno empreendedor. O fim da cumulatividade de contribuições e impostos que vão desonerar a produção no nosso país. O Plano Nacional de Exportações, que está sendo elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico. As políticas da banda larga e o programa Minha Casa Minha Vida, que deverá ter um anúncio muito breve de mais 3 milhões de moradias para a população brasileira. Portanto, senhor presidente, eu quero agradecer a tolerância de Vossa Excelência e dizer que pelo menos eu saí dessa reunião renovado. Todos nós insistimos que o governo precisa falar diretamente à população, precisa conversar com o parlamento e que, se fizer isso, o povo brasileiro vai entender o porquê dessas medidas e, acima de tudo, vai entender que, ao lado dessas medidas, muitas outras virão para melhorar a vida da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.